O preço do Bitcoin está em 109 mil dólares e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a possibilidade da gente já ter entrado em um bear market. Será que o bear market já começou? Ou seja, será que o mercado de baixa aí, correção de preço do Bitcoin já começou? Ou será que é apenas uma correção natural aí a gente não deve ficar preocupado? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, vamos mostrar alguns gráficos, alguns dados e vamos utilizar também o ChatGPT aí, uma inteligência artificial, a última versão aí do ChatGPT, versão paga, então para tentar responder isso. Mas antes de começar o vídeo, vamos lembrar aqui também que a gente tem uma parceria com a Bipa, então você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange bitcoinheira, então com várias soluções, cartão cashback em Bitcoin, soluções na Lightning Network. Então é uma exchange onde você pode comprar e vender satoshis bitcoins aí. Então se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo, onde consta o link e todas as informações aí. Bom, voltando aqui então. O preço do Bitcoin está um pouco abaixo dos 600 mil reais aqui e 109 mil dólares, certo? Então, desde o topo, por que a gente está falando sobre a possibilidade de um bear market? Então, na verdade, a gente está muito próximo da máxima histórica, certo? Acima dos 100 mil dólares. Se a gente analisar aí no anual, a gente teve 16% de valorização em dólar. Nos últimos 6 meses, 35% de valorização em dólar. Nos últimos 12 meses, 84% de valorização em dólar. E por aí vai, né? 5 anos, mais de 900% de valorização em dólar. E no máximo aqui, vamos ver, desde 2016, mais de 23.000% de valorização em dólar. Bom, então voltei demais, que isso não interessa tanto. Mas voltando aqui, então, por que a gente está falando sobre a possibilidade de um bear market, né? Já que a gente está tão próximo da máxima histórica. Porque a gente sabe, o pessoal, de repente, mais novo aí que entrou no Bitcoin, está vendo aí essa correção de, vamos ver, 11,47% desde o topo, mais ou menos, né, 11%. E pode estar preocupado, né? Pô, por que o preço está caindo tanto? Será que começou um bear market e agora a gente vai ver uma correção, né? Porque o Bitcoin, ele corrige de tempos em tempos. Então, por exemplo, a gente teve uma alta em 2013, depois em 2017, e nessa alta de 2017 o preço aqui recuou 82% em dólar de dezembro de 2017 a dezembro de 2018. Aqui em 2021, por exemplo, de novembro de 2021 a dezembro de 2022, recuou mais de 70% em dólar. Então, esse período de bear market, né, de correção no mercado, eles acontecem. E agora a gente está muito próximo da máxima histórica, aí, então, que foi próximo dos 124 mil dólares, 2025, né? Então a gente tem a questão dos em 4 anos, né? 2017, 2021, 2025. Pode ser que esse ciclo se quebre. Eu, particularmente, se eu tivesse que chutar, eu diria que existe uma grande possibilidade por conta da adoção institucional e da queda da relevância do halving na questão da oferta do Bitcoin, mas é claro, o disclaimer clássico aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz, mas é bom repetir. Bom, dito isso, o preço do Bitcoin caiu já consideravelmente, aí 11%, né? Enfim, não sei se dá para dizer que é uma grande queda, mas tem muita gente preocupada, então é sobre isso que vamos falar. E a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é a análise do ChatGPT. E ele tinha se atrapalhado aqui, né? Ele tinha dito que era uma queda de 20% já do topo, mas eu disse, não, então a queda... Qual que é a queda em relação ao topo? E ele corrigiu aqui e viu que era de em torno de 10%, né? Um pouquinho mais de 10%. Bom, então aqui vai a análise do ChatGPT aí, que eu perguntei, será que a gente começou um bear market? Eu vou ver agora em tempo real com vocês a resposta e vou analisar aqui se o que ele está falando faz sentido ou não, de acordo com alguns dados, alguns gráficos e a minha percepção aí sobre o mercado. Bom, então, regra de bolsa aqui de bear market seria considerado uma queda de 20% do topo. E essa aqui é uma regra que vem aí do mercado financeiro tradicional. O Bitcoin ele ainda é um ativo mais volátil, mas enfim, ele está considerando aqui essa queda de 20% para decretar, digamos assim, entre aspas, aí, um bear market, né? Então, com topo em torno de 122 mil dólares, isso ocorre aí abaixo dos 100 mil dólares ou 98 mil dólares. Bom,
Níveis-chave, então, de suporte e resistência. Aqui ele fala sobre algumas resistências entre 116 e 118 mil dólares, então, considerando o topo anterior. Depois, suportes imediatos entre 112 e 110 mil dólares. Zona de correção saudável aqui entre 105 e 100 mil dólares. E bear território, né? Um território de bear market, confirmação, né? Fechamentos semanais abaixo de 98 mil dólares ou 100 mil dólares. E correção profunda, então, se for um bear market de fato, entre 80 e 92 mil dólares. O histórico aqui, então, é de uma correção entre 60% e 80% pós-topo, e essa correção pode ser suavizada dados os ETFs, né? Para quem não sabe a questão dos ETFs, então a gente tem uma adoção institucional grande aqui, como eu já falei. Em primeiro lugar, nos top detentores aí de Bitcoin estão os ETFs à vista. Por exemplo, o ETF da BlackRock aqui, que foi o mais rápido da história, a acumular 70 bilhões de dólares com uma marca 5 vezes mais rápido, né, do que o antigo recorde. Então a gente tem uma adoção institucional muito mais forte nesse ciclo, então o ciclo de queda pode ser reduzido. Aí a gente tem os ETFs à vista de Bitcoin, temos Bitcoin Treasury Companies, temos governo da China, governo dos Estados Unidos no top 10 detentores, e o Bitcoin já é um ativo muito maior, né? Então quando a gente olha aqui em comparação com os outros ativos, a gente vê o Bitcoin em 18º lugar, com um pouco mais de 2 trilhões de market cap, certo? Inclusive teve uma pergunta no vídeo anterior aí que ele me perguntou onde é que eu vejo esses dados, esses gráficos, e tem inúmeros sites aqui que eu consulto. Então, se vocês tiverem interesse, eu posso gravar um vídeo só sobre informações relevantes aí para consultar sobre Bitcoin. Então, se vocês tiverem interesse, deixem nos comentários aí, de repente eu posso gravar um vídeo só sobre isso. Eu leio quase todos os comentários de vocês aqui, para não dizer todos. Então, enfim, deixem sugestões, dúvidas aí que eu acabo lendo e pode gerar ideias aí para novos vídeos também. Bom, então o Bitcoin está valendo mais de 2 trilhões de market cap e é mais difícil movimentar um ativo tão grande assim, né? Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, quando a gente fala do ouro, o ouro é menos volátil do que o Bitcoin, mas o ouro já tem quase 10 vezes o market cap do Bitcoin, né? Então, mais de 22 trilhões de dólares de market cap. Então, provavelmente ou possivelmente, quando o Bitcoin chegar lá, se o Bitcoin chegar lá, ele vai se tornando menos volátil ao longo do tempo. Uma forma de perceber isso de forma bastante visual é com o Mario Multiple aqui do Bitcoin, né? Então a gente vê aí que o topo está divergindo cada vez, está se distanciando cada vez menos de uma média móvel, então essa volatilidade do Bitcoin vem caindo, né? É bem interessante de ver isso pelo Mario Multiple, que leva em consideração a média móvel do Bitcoin. Inclusive, esse indicador está em 1.7, e a gente está próximo da máxima histórica, então a gente consegue observar como esse topo aí, como essa valorização está sendo muito mais sutil, muito mais devagar aí do que em outros ciclos. Bom, então seguindo aqui, uma leitura rápida, acima de 110 mil dólares ainda é pullback, é normal aí, é uma tendência normal de correção. Perder o limite aí de 105 mil dólares abriria caminho para 100 mil dólares, seria um teste psicológico aí, a marca dos 100 mil dólares, e abaixo de 98 mil dólares o mercado assume um viés de fato bear market, segundo essa classificação aqui dos 20%, né? Lembrando que, é claro, na verdade a gente tenta enxergar padrões aí no mercado, mas a verdade, a realidade aí, acaba sendo muito mais complexa, né? Então a gente analisa aqui o que está acontecendo para tentar entender um pouco mais desse período histórico, que é a adoção aí do Bitcoin. O Bitcoin talvez se tornando uma potencial principal reserva aí global, ou basicamente a base de um novo sistema financeiro global que está surgindo aí das cinzas do colapso das moedas fiduciárias, né? Então, por exemplo, as moedas fiduciárias já perderam mais de 90% do seu poder de compra. O dólar, por exemplo, já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913. O real, então, nem se fala. Perde poder de compra muito mais rápido, e a gente tem a dívida dos Estados Unidos que passa de 36 trilhões de dólares, e a dívida que acaba lastreando aí o sistema fiduciário atual. Então a gente tem esse risco aí do sistema fiduciário, não apenas risco, né? Não é mais uma questão de se, mas talvez quando o sistema fiduciário vai colapsar de fato, o Bitcoin está se tornando uma alternativa. Bom, seguindo aqui então, sinais a observar sem achismo, entre aspas, né? Fluxo dos ETFs, então entradas líquidas
que ajudam a defender aí as resistências de 110 e 112 mil dólares, mas saídas podem ampliar a chance de testar 105 a 100 mil dólares. O dólar e os juros dos Estados Unidos, então um dólar forte e yield subindo, pode trazer um risco, né? A gente falou sobre a questão da taxa de juros e o impacto disso no Bitcoin em vídeos anteriores do canal, então não vou me prolongar aqui, mas basicamente se o Banco Central dos Estados Unidos baixar a taxa de juros, pode ser que a gente veja um otimismo então nos mercados, não só na bolsa aí, SP500 e por aí vai, mas também no Bitcoin. E se o oposto acontecer, então se o Banco Central fizer a manutenção na taxa de juros, ou até mesmo subir a taxa de juros, isso pode ser aí um indicador de bear market, de bearish, né, para o Bitcoin, ou seja, não positivo aí para o preço do Bitcoin. Em relação à análise on-chain, então, realização de lucros crescente é normal, perto de topos, quedas com pouca distribuição por holders antigos favorecem retomada. E isso realmente tem pessoas que têm ali algum limite superior de realizar algum valor, entre aspas, né? Porque, enfim, não sei se dá para dizer que vender Bitcoin para obter moeda fiduciária é realizar lucro, né? Mas de repente, enfim, o cara queria comprar um carro novo, uma moto, um apartamento, ou ter qualquer despesa, né? Então ele pensou assim, bom, beleza, quando o Bitcoin chegar aí no topo, 124 mil dólares, 120 e poucos, eu vendo e compro aí o que eu quero comprar. Então isso acontece sempre que o Bitcoin sobe muito. Aliás, sempre que qualquer ativo sobe, né? Ele costuma ter uma correção natural e saudável, né? Então, por exemplo, voltando aqui para o preço do Bitcoin, eventualmente alguém comprou lá no fundo, né? Se valorizou aí 500% e agora ele quer utilizar aí esse valor que ele ganhou para comprar algum ativo outro, algum bem, alguma coisa assim. Bom, então cenários para as próximas semanas e meses. Cenário 1 aqui, então, um pullback saudável, base de 105 a 110 mil dólares, que é muito próximo de onde a gente está agora, probabilidade média e alta. Como seria, então, defende 110 mil dólares por vezes pavio aí até 105 mil dólares, ou seja, chega até 5 mil dólares, 105 e volta, né? Volta a testar 116 e 118, se romper, busca aí 121, 122 e talvez novas máximas ainda neste ciclo. Então, valida, recupera 116, 118k com volume de negociação. Bom, segundo cenário aqui, correção mais profunda, ainda em bull market, né? Então, chegando em 100 mil dólares, probabilidade média, segundo a análise do ChatGPT aqui, é claro. Como é que seria, então? Perde 110k, né, de correção, 105, encosta em 100 mil dólares e reage aí forte, né? Então, chega até 100 mil dólares, mas começa a recuperar, então ainda será um cenário de bull market com novos topos aí para este período ainda, para este ciclo. E aqui um bear market confirmado, então, chegando a 98 mil dólares, abaixo de 100 basicamente, né? Probabilidade, segundo o ChatGPT, aqui baixa em média por hora. E seria, como é que seria, então? Fechamentos semanais em abaixo de 100 mil dólares, né? E fundos decrescentes com alvo aí entre 92 mil dólares e 80 mil dólares com pausa. E então, semanas consecutivas abaixo de 100 mil dólares, mais fluxo negativo persistente. Ângulo em reais aqui, então, olhando em reais também, o preço do Bitcoin está abaixo dos 600 mil reais agora, no momento que estamos gravando esse vídeo. Então, USD/BRL, né, então dólar por real, alto pode amortecer quedas em dólar. Então, o que significa? Exemplo aqui, né, vamos dar uma olhada no exemplo. Então, agora estamos 580 mil reais por Bitcoin, um pouquinho mais, né? Mas chegar a 100 mil dólares vai ser mais ou menos isso. Mas se o dólar se valoriza, o preço em reais cai menos. Então, esse cenário pode acontecer, claro, caso o dólar se valorize, porque a gente tem um ativo cotado em dólar. O oposto também é válido, né? Se o dólar se desvalorizar, e ele vem se desvalorizando aí no mundo inteiro, por conta aí de várias políticas, enfim, não vou entrar no contexto específico, né, mas tem a ver com taxa de juros e tem a ver aí com a questão da rolagem da dívida, certo? Esses 36 trilhões de dólares aí crescendo de dívida nos Estados Unidos, eles ficam mais difíceis de serem pagos se o dólar estiver valorizado, né? Então, se vocês pensarem, por exemplo, taxa de juros alta, é mais difícil rolar a dívida se a taxa de juros é alta. Se o dólar estiver valorizado, então, com taxa de juros alta, porque a taxa de juros também atrai capital, né? Se você, por exemplo, é um investidor, você pensa, quero ganhar 15% em reais ou 13,5% em dólar.
E assim você faz a sua escolha. Se a taxa de juros sobe nos Estados Unidos, mais investidores vão querer deixar o dinheiro em dólar e o dólar se valoriza. E, consequentemente, isso torna mais difícil de pagar a dívida. Então, o Banco Central aí, dos Estados Unidos, talvez o governo americano, tem assim, certo interesse em baixar a taxa de juros, estimular aí temporariamente, pelo menos, o mercado. E isso pode ter um impacto no dólar. Enfim. Aqui uma observação à parte. Estratégia prática aqui, então, sem recomendação específica, vamos seguir aqui na leitura do ChatGPT, né? Então, investidor de longo prazo, hold DCA, faz de 105 a 100 mil dólares, tendem a ser zonas de oportunidade históricas em ciclo de bull. Não sei se históricas, né? Porque não faz tanto tempo assim que estamos nos 100 mil dólares. Então, a sugestão aqui do ChatGPT, lembrando, nada disso é uma dica de investimentos, só estou lendo aqui a análise que ele fez, seria manter liquidez para quedas sem alavancar, então seria uma possibilidade. Tático trader aqui, né? Esperar aqui um cenário de clara reversão, né? Entre bear market e bull market e considerar as resistências aí com um certo risco de gestão, enfim. Aqui ele fala sobre algumas estratégias aí que você pode adotar. Eu acho que para a maior parte das pessoas o famoso DCA, o Dollar Cost Average, ou seja, comprar todos os meses, independentemente do preço aí, pode ser uma estratégia simples, que vai te deixar tranquilo. E, enfim, é uma estratégia adotada pela maior parte das pessoas, mas vocês, no final dos contos, que vão ter que fazer análise de vocês e tomar a própria decisão, porque eu sempre falo aqui, né, nossa ideia não é dar nenhuma dica aqui de investimento sem nada do tipo. Bom, conclusão curta aqui, então, correção real de 8 a 11%, ainda não é considerado um bear market. Com mapa simples, então, o bear market começa a acontecer aí, pelo menos considerando esses 20% de correção, aí abaixo dos 100 mil dólares, e vamos ficar de olho aí se realmente isso vai acontecer. Eu, particularmente, se eu tivesse que chutar, então, eu diria que existe uma certa possibilidade da gente continuar vendo aí um período de valorização no preço do Bitcoin. Então, o Bitcoin renovando aí a máxima histórica ainda para este ciclo, 2025 ou 2026. Por que que eu falo isso? Porque olhando aí vários indicadores como Myer Multiple, como linhas de tendência, né? Bitcoin Rainbow Chart, Bitcoin Long Term Power Law e também o Fear and Greed Index, tendo esses indicadores parece estar mostrando um preço muito esticado para o Bitcoin, levando em consideração a adoção institucional e todo o cenário aí global de adoção de ETFs, fundos de investimento, fundos de pensão aí, colocando o pé cada vez mais no Bitcoin, parece ser um cenário bastante positivo. O único disclaimer que eu teria seria o cenário da economia global. Se a gente observar, por exemplo, uma queda aí no mercado financeiro global, no SP500, como já aconteceu recentemente, né, nessa queda aí de 20%, recentemente foi no ano, né, no anual aqui dá para ver. Então, o SP500 chegou aí abaixo dos 5 mil pontos, né? E o Bitcoin aqui, vamos colocar no ano, chegou aí em 75 mil dólares. Então, se a gente tiver uma correção da economia global, aí sim eu entendo que isso pode repercutir também fortemente no preço do Bitcoin, como já aconteceu várias vezes, né? Existe essa correlação entre economia global e preço do Bitcoin, liquidez global e preço do Bitcoin, então isso pode acontecer. Sim, mas caso contrário, se eu tivesse que chutar, eu colocaria uma probabilidade maior da gente ver novos topos ainda. Lembrando, eu não tenho bola de cristal, eu posso estar totalmente errado. E a gente só vai saber, no final das contas, no futuro, né? Vendo o que vai acontecer. E eu quero saber a opinião de vocês. Então, o que vocês estão achando para este ciclo? Será que começou em um mercado de bull market? Enfim, tem muitos bitcoinheiros que estão torcendo aí para o preço cair, para que eles possam acumular mais satoshis. Não sei se esse é o seu caso ou não. Enfim, se vocês gostaram, eu gostaria de lembrar que nós temos agora a área de membros do canal. Então, se você quer apoiar o canal ou ter acesso exclusivo aí a conteúdos do canal, não esqueçam aí de ver as opções de membros do canal. É um valor bem baixo e bem simbólico, mas com certeza você ajuda muito o canal. E se você não tem interesse, então já deixa o like aí, clique no sininho, inscreva-se no canal, que tudo isso ajuda o canal. Só vocês assistindo aí, deixando comentários, interagindo, já ajuda muito na divulgação do vídeo aqui, para que essas informações que me parecem ser muito relevantes, então, a compreensão real aí da economia
do cenário econômico global, político, o que está acontecendo no mundo, da importância aí de conhecer o Bitcoin, de conhecer aí a verdade sobre inflação e sobre a manipulação da taxa de juros por bancos centrais e por aí vai, todos os temas que a gente fala no canal. Se você quer levar esses assuntos para mais pessoas, então interage aí com o canal. Sininho, like, por aí vai. Bom, eu vou ficando por aqui, já enrolei demais. Vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.